A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao EBDS, Escola Bíblica Dominical Subsídio. Bem, hoje eu não vou tratar sobre nenhum tópico da revista, tá certo? Mas eu quero trazer aqui um assunto peculiar. Como a gente tem visto aí na internet, muitas polêmicas em torno de muitos assuntos e de muitos personagens, não foi diferente agora recentemente com a Escola de Samba Gaviões, da Fiel. Bom, com relação à comissão de frente, né? Eu não estou aqui para recriminar e nem para julgar ninguém. Na verdade, eu quero contribuir aqui com um assunto que talvez alguns de nós desconheçam, que é aquele teatro, aquela encenação que foi feito ali na comissão de frente, né? É bem verdade que a figura daquela personagem que estava ali, né, figura realmente Jesus. Mas a luta espiritual não é entre Jesus e Satanás. A luta, aquela encenação prefigura a luta entre Santo Antão e os demônios. Claro, né, dados alguns equívocos, né, talvez eles não tiveram aí o cuidado de analisar historicamente, detalhadamente, como aconteceu, né? E botaram ali Jesus enfrentando o demônio, o diabo. Mas, no fundo, a ideia, a tese, era demonstrar, até mesmo porque, com relação ao enredo, na sinopse, você não vê falar de Jesus, você vê falar de Santo Antão. Na sinopse do enredo, você vê falar de Santo Antão. Depois eu vou colocar aqui para você a sinopse do enredo da Escola de Samba de 2019, Gaviões da Fiel. Eu não estou com isso querendo defender ninguém, nem me posicionando do lado de ninguém. Pelo contrário, eu só quero que nós tenhamos uma consciência madura, um domínio próprio, um equilíbrio emocional e espiritual para poder discernir bem todas as coisas. Não é assim que Paulo nos ensina, que nós devemos ter certo domínio para discernir bem todas as coisas? Então, meus irmãos, eu quero apenas contribuir aqui com uma informação acerca de Santo Antão. Não quero também com isso dizer que estou fazendo alguma apologia ou algum favoritismo a algum tipo de santo católico, apostólico, romano. Não, sou um evangélico, sou pentecostal, né? E não tenho essas pessoas como um valor exacerbado como a Igreja Católica tem. Não, tá certo? Considero ele como um homem de Deus, né? Um eremita que principiou ali a vida monástica, contribuiu bastante para o crescimento do reino de Deus, porque deu seu testemunho. Então, teve suas peculiaridades? Teve. E quem vai dizer isso é Santo Atanásio, escrevendo uma obra literária chamada Vida, tá certo? E eu vou trazer aqui apenas um trecho, e eu vou ler aqui com você neste mural, se você quiser acompanhar. Bem, claro, nem todos vão estar dispostos a seguir o vídeo até o final, mas aqueles que tiverem interesse, eu peço aí gentilmente que compartilhe, assine o sininho, né? Dá o seu joinha e faz os seus comentários. Então vamos para a leitura? Ok, que Deus nos abençoe com essa contribuição, amém? Então acompanhe aqui do lado. A vida de Santo Antão, através de Santo Atanásio. Santo Antão. Para conhecer a vida de Santo Antão, tem-se como texto fundamental a obra de Santo Atanásio. Fora dela, citam-se por vezes outras fontes, mas que não dão as mesmas garantias de autenticidade. Com mais ou menos segurança, se lhes atribui algumas cartas, ditadas por ele em todo caso, pois não sabia grego. Menor segurança reveste a atribuição que de alguns apoftegmas se lhes faz tradicionalmente.
Fora de dúvidas estão, no entanto, as notícias contidas na carta, que, por ocasião da morte de Santo Antão, escreveu ao amigo destes, chamado São Serapião, bispo de Tamuz, em 339 a 353. Como, igualmente, a menção do historiador Sosomeno, em 439, e o elogio de São Gregório Nazianzenon, em 389 a 390. Vale também as menções na literatura pacumiana, ainda que por vezes adornadas com um traço bem legendário. As datas da vida de Santo Antão são inseguras. A mais certa é a de sua morte, no ano 356, segundo a vida, ou seja, aquela obra literária que eu falei de Santo Antanásio. Então, segundo a vida, tinha nesta data Antão 105 anos de idade. Ainda que semelhante idade, certamente não comum, não seja de todo improvável na vida de um homem. Pode, no entanto, estar excedida em alguns anos. Sendo assim, Santo Antão teria nascido entre 250 e 260, como lugar de origem. Costuma-se dar a aldeia de Coma, no Egito Médio, perto da antiga Heracleópolis. Seus pais eram camponeses abastados. Além de Antão, tinha uma filha. A morte dos pais e o jovem de uns 18 e 20 anos, ele vendeu a propriedade por amor ao evangelho e distribuiu o dinheiro aos pobres. Também reservou apenas algo para sua irmã, menor que ele, e posteriormente distribuiu também isso, consagrando sua irmã ao estado de virgem cristã. Depois ele se retirou, e passou a ter uma vida solitária, perto de sua aldeia natal, segundo o costume da época. É a etapa de sua formação monástica, de sua apaixonada dedicação às escrituras e à oração. É também o período de seus primeiros encontros com o demônio. Então, ele vai se retirar para uma vida monástica, uma vida solitária, vai se dedicar à leitura, à oração, E é neste momento que ele, então, vai ter confrontos com demônios. E aí nós temos aqui os primeiros combates com os demônios que Antão enfrenta. Vamos seguir o texto. Mas o demônio que odeia e inveja o bem não podia ver tal resolução no jovem. Ou seja, o demônio que não consegue ver essa devoção, essa dedicação de um jovem entre 18 e 20 anos, ele vai automaticamente, atacar Antão. E aí continua o texto. Então ele se pôs a empregar suas velhas táticas também contra ele. Primeiro, tratou de fazê-lo desertar da vida ascética, recordando-lhe sua propriedade, o cuidado de sua irmã, os apegos da parentela, o amor do dinheiro, o amor à glória, os inumeráveis prazeres da mesa e todas as demais coisas agradáveis da vida. Veja, então, segundo o que Atanásio escreve a respeito desse confronto de Antão com o demônio o confronta lembrando dessas coisas, lembrando de suas propriedades, do cuidado com a sua irmã, do apego à parentela, do dinheiro, do amor, da glória. Então, Satanás começa a lembrar ele dessas coisas e implantar na mente dele de que ele estava levando uma vida desnecessária. E ele permaneceu firme, certo? Continuando o texto. Finalmente, eu estou aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu estou aqui, ó. Finalmente apresentou-lhe a austeridade e tudo o que se segue a essa virtude, sugerindo-lhe que o corpo é fraco e o tempo é longo.
Em resumo, despertou em sua mente toda uma nuvem de argumentos, procurando fazê-lo abandonar seu firme propósito. O inimigo viu, no entanto, que era impotente em face da determinação de Antão e que antes era ele que estava sendo vencido pela firmeza do homem, derrotado por sua sólida fé em sua constante oração. Ou seja, o inimigo percebeu que, apesar de todas as investidas, no entanto, quem estava se apresentando impotente era os próprios demônios, face à determinação de Antão em manter a sua fé. Seguindo, eu estou aqui no pôs então toda a sua confiança nas armas que estão nos músculos de seu ventre, jactando-se delas, pois são suas preferida artimanha contra os jovens. Atacou o jovem, molestando-o de noite e instigando-o de dia, de tal modo que até os que viam então podiam aperceber-se da luta que se tratava entre os dois. Então veja, agora o inimigo se pôs a atacar os músculos do ventre, ou seja, as partes íntimas, né? O órgão sexual mesmo. Continuando, o inimigo queria sugerir-lhe pensamentos baixos, mas ele os dissipava com orações. Procurava incitá-lo ao prazer, mas então, envergonhado, cingia seu corpo com sua fé, orações e jejuns. Atreveu-se então o perverso demônio a disfarçar-se em mulher e fazer-se passar por ela em todas as formas possíveis durante a noite, só para enganar Antão. Então aí você vai perceber que é uma pintura, né, de 1945, Marx Ernest, óleo sobre tela, e aí Antão está deitado aqui no chão, não sei se vocês conseguem perceber aí, né? Aqui é o braço dele, aqui a cabeça dele está quase cabeça para baixo, aqui é o tórax, aqui são as coxas dele, ele está aqui, e várias figuras demoníacas sobre Antão, tá certo? Isso é uma pintura, uma representatividade daquilo que o texto expressa, tá certo? Vamos para frente. Os primeiros combates com os demônios. Ele encheu seus pensamentos de Cristo, refletiu sobre a nobreza da alma criada por ele e sua espiritualidade, e assim apagou o carvão ardente da tentação. E quando de novo o inimigo lhe sugeriu o encanto sedutor do prazer, então, enfadado com razão e entristecido, manteve seus propósitos com a ameaça do fogo e dos vermes. Sustentando isto no alto como escudo, passou por tudo sem se dobrar. Toda essa experiência levou o inimigo a envergonhar-se. Em verdade, ele que pensara ser como Deus, fez-se louco ante a resistência de um homem. Ele que, em sua presunção, desdenhava carne e sangue, foi agora derrotado por um homem de carne em sua carne. Verdadeiramente o Senhor trabalhava com este homem. Ele que, por nós, tornou-se carne e deu a seu corpo a vitória sobre o demônio. Assim, todos os que combatem seriamente podem dizer: não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, 10. Finalmente, quando o dragão não pôde conquistar Antão, nem por estes últimos meios, mas viu-se arrojado de seu coração, rangendo seus dentes, como diz as Escrituras em Marcos 9,17, mudou, por assim dizer, sua pessoa. Então você percebe aí que o inimigo ataca ele fortemente, mas ele resiste, né? Ele resiste impecavelmente na verdade, na oração, na meditação da palavra, né? E ele sabe que não é ele, como ele diz ali, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele sabe que a graça de Deus está com ele. Eu queria que você, agora nesse momento,
pensasse um pouco naquela cena, né, do filme de Mel Gibson, A Tentação de Cristo. Veja, por exemplo, aqueles homens que ali escarnecem de Jesus, que batem nele, que surram ele, né? Que torturam ele até o limite da sua resistência física, né? E faço uma correlação entre uma coisa e outra, né? Veja se o teatro de Mel Gibson não é o mesmo teatro que a escola fez, e não é a mesma história que Santo Antanásio está contando aqui a respeito de Santo Antão. Não, isso não passa de teatro, irmãos. Na verdade, ninguém nunca vai saber, nem conseguir imaginar a real situação em que Cristo se encontrou, e mais, a real situação em que os primeiros cristãos se encontraram em suas lutas demoníacas, em suas lutas espirituais, resistindo todas as tentações do demônio para poder se manter íntegro à sua fé. Só quem sabe da luta interna que você enfrenta é você, meu irmão. É você. E aí nós estamos aí com meninice, criancice, né? Dizendo que as pessoas estão fazendo isso ou aquilo, defamando, denegrindo. Meu irmão, a imagem de Cristo é intocável. A igreja invisível é intocável. A sua fé é intocável. Veja aí a cena do filme de Mel Gibson, A Tentação de Cristo. Veja aí, depois eu volto com a leitura, ok? Bom, vamos lá, vamos dar sequência aqui então. Você assistiu aí
um trecho da cena da tentação de Cristo no filme de Mel Gibson. Esses hollywoodianos, esses artistas, estão zombando da imagem de Cristo? Ou eles estão dando forma a algo que se parece com aquilo que Cristo sofreu? Você tire suas conclusões. Bom, deixa eu te mostrar aqui mais uma imagem. Aí também é uma imagem também de Santo Antão, tentação de Santo Antão Abade, né? Uma tela aí de Aníbal Carracci. Então é mais uma expressão artística, uma tela, uma pintura sobre Antão e os seus ataques aí, tá certo? Aqui você percebe que tem um leão aqui, né? Aqui tem um demônio, aqui tem um demônio, aqui por aí afora vai, né? Imagino que aqui são anjos e aqui o próprio Cristo aqui fazendo-se mostrar para Antão que não é ele que luta, mas é Cristo que luta. Então você tire suas conclusões, tá certo? Vamos para frente. Tal como é seu coração, assim lhe apareceu, como um moço preto, e como inclinado-se diante dele, já não o molestou com pensamentos. Então veja que no texto passado, o demônio se apresenta como de fato ele é. E aqui vai dizer o seguinte: tal como é seu coração, assim lhe apareceu, como um moço preto, e como inclinado-se diante dele, já não o molestou com pensamentos, pois o impostor tinha sido lançado fora. Mas, usando voz humana, disse-lhe: a muitos enganei e venci, mas agora que te ataquei, a ti e a teus esforços, como o fiz com tantos outros, mostrei-me demasiadamente fraco. Quem és tu que me falas assim? Perguntou-lhe Antão. Apressou-se o outro a replicar com uma voz lastimosa: sou o amante da fornicação. Minha missão é espreitar a juventude e seduzi-la. Chamam-me o espírito de fornicação. A quantos eu enganei, decididos que estavam a cuidar de seus sentidos? A quantas pessoas castas seduzi com minhas lisonjas? Eu sou aquele por cuja causa o profeta censura os decaídos. Foram enganados pelos espíritos da fornicação. Oséias 4:12. Sim, fui eu que os levei à queda. Fui eu que tanto te molestei e tão a miúdo fui vencido por ti. Antão deu, pois, graças ao Senhor. E, armando-se de coragem contra ele, disse: és então inteiramente desprezível. És negro em tua alma e tão débil como um menino. Doravante já não me causas nenhuma preocupação, porque o Senhor está comigo e me auxilia. Verei a derrota de meus adversários. Ele está citando o Salmo de 117:7. Ouvindo isso, o negro desapareceu imediatamente, inclinando-se a tais palavras e temendo acerca do homem. Então aqui você tem mais uma imagem. Ali, naquele texto, você vê o confronto de Satanás com Antão, as ideias. Ele vai dizer quem ele é e quais os objetivos dele e a quem ele tanto tentou e destruiu, mas Antão foi tão forte, tão resistente, que ele já não consegue mais atingir a fé de Antão. E aqui você tem mais uma imagem aí, a tentação de Antão, por Salvador Rosa. É mais uma imagem, mais uma tela, bem parecida com aquela cena lá que o demônio está em cima, do figurinista lá, e ele caído ao chão, todo machucado. Bom, vamos para frente. Assim, dominou-se então a si mesmo. Decidiu então mudar-se para os sepulcros, que se achavam a certa distância da aldeia.
Pediu a um de seus familiares que lhe levasse pão a longos intervalos. Entrou, pois, em uma das tumbas. O mencionado homem fechou a porta atrás dele, e assim ficou dentro sozinho. Isto era mais do que o inimigo podia suportar, pois, em verdade, temia que agora fosse encher também o deserto com a vida ascética. Assim, chegou uma noite com um grande número de demônios e o açoitou tão implacavelmente que ficou lançado no chão, sem fala pela dor. Afirmava que a dor era tão forte que os golpes não podiam ter sido afligidos por homem algum para causar semelhante tormento. Pela providência de Deus, porque o Senhor não abandonara os que nele esperam. Seu parente chegou logo no dia seguinte, trazendo-lhe pão. Veja também, eu queria que você... Então veja também nessa cena, então ele vai para dentro de um sepulcro, de um cemitério, e ali ele vai para mais próximo ainda, né, dos demônios para enfrentar e destemidamente, corajosamente superar as afrontas. E ali então ele conta, né, está registrado aí por Santo Atanásio, que ele sofreu tamanho ataque que alguém lhe espancou de uma maneira tão surreal que não poderia ser feito por mão de homem. E ele ali ficou esticado. E só não morreu por um milagre, porque Deus o guardara, o preservara, justamente porque naquele dia, né, chegou ali um parente trazendo-lhe pão. E o resgatou, certamente cuidando dele. Nós vamos ver isso no próximo texto. Mas antes de eu entrar no próximo texto, eu queria que você visse também essa encenação aí, da morte de Jesus Cristo, da tentação de Jesus Cristo, lá na Nova Jerusalém, em Pernambuco, Recife. Veja um pedacinho, eu separei um pedacinho. Eu estou te mostrando isso para que você possa ver que não estou com isso querendo defender A, B, nem o C. Eu estou querendo que você entenda que o que as pessoas fazem não passa de encenação, não passa de um teatro, né? E aí, dependendo da cena, dependendo do comportamento, da dinâmica daquele teatro, aos seus olhos você vai querer tirar suas próprias conclusões, suas próprias interpretações. Então eu quero só te alertar para tomar cuidado, porque Paulo diz que nós temos que ser sóbrio, ter discernimento e não nos afligir, né, com as afrontas de Satanás, tá certo? Só para que nós deixamos de ser crianças, meninos, e tenhamos, entendeu, maturidade para poder discutir coisas mais sérias, tá certo? Assista aí comigo, já já eu volto. Meu Pai, se é ainda possível, afasta de mim este cálice de amargura. No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Tu não beberás, se esta não for a tua vontade. Tu só beberás, se esta for a tua vontade. Porventura és aquele homem que pôs a terra em confusão e fez estremecer os reinos. Também foste ferido como um simples mortal. Foste longe demais como homem. Provocaste os fortes e poderosos. Ficaste perto demais como Deus. Desiludiste os fracos e escravizados. Os que te amam estão nus como os encontraste. E os campos e os tribunais continuam cheios de violência. Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Sereis justiçados. Não tiveste força para derrubar os que estão nos tronos, e nem poder para livrar os que estão nos grilhões. Os dias do homem, agora como antes, são cheios de trabalho, dores e amargura. Bem-aventurados vós que agora chorais. Sereis consolados. Jesus de Nazaré, tu te fizeste profeta quando eles clamavam por um libertador. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus de Nazaré, tu não beberás. Basta que deis aos homens o que eles querem. Dá-lhes ódio em vez de amor. Dá-lhes guerra em vez de paz. Dá-lhes terra em vez de céu. Pai, afasta de mim este cálice.
Não o que eu quero, mas o que tu queres. Como homem morrerás e cairás como um príncipe qualquer. Ai de ti, Jesus. Ai de ti, homem ferido por Deus e humilhado. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Vou castigá-lo e dar-lhe liberdade. Açoitai a Jesus de Nazaré. Eis que vos apresento Jesus de Nazaré. Eis o homem. Nós temos uma lei, e segundo a lei, ele deve morrer. Ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Diz que é Cristo, o Messias. Ele se diz isso? De onde és tu? Quem és tu? Levantam graves acusações contra ti. Pedem a tua vida. E que eu te condene e nada dizes. Então não sabes que tenho poder para te crucificar. E que tenho poder para te dar a liberdade. Poder algum tu não terias sobre mim, se do alto não te fosse dado. Por isso, maior pecado tem quem me entregou a ti. Trazei Barrabá. Mas o que não podeis evitar é que a Judéia tem um governador de Tibério. O que não podeis evitar nesse momento é que esse governador seja Pilatos. Pilatos representando o poder conquistador, o poder impune, o poder da morte. Sobre vós, Anás, vós, Caifás, e vós, outros príncipes e sacerdotes que aqui representais um povo subjugado. Eis o vosso rei! Crucifica-o! Hei de crucificar o vosso rei? Não temos outro rei senão César. A morte! Hei de crucificar o vosso Deus? Não temos outro Deus senão o Deus de Moisés. Eu sou inocente do sangue desse homem. A vós pertence toda a responsabilidade. Que o seu sangue não caia sobre mim. Que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Que caia sobre nós. Que seja crucificado. Pois bem, vamos lá então, vamos para o próximo slide. O Senhor não se esqueceu de Antão em sua luta, mas veio ajudá-lo, pois, quando olhou para cima, viu como se o teto se abrisse e um raio de luz baixasse até ele. Foram-se os demônios de repente. Cessou-lhe a dor do corpo e o edifício estava restaurado como antes. Notando que a ajuda chegara, Antão respirou livremente e sentiu-se aliviado de suas dores. E perguntou à visão: onde estás tu? Por que não apareceste no começo para deter minhas dores? E uma voz lhe falou: Antão, eu estava aqui, mas esperava ver-te enquanto agias. E agora, porque aguentastes
sem te renderes, serei sempre teu auxílio e te tornarei famoso em toda parte. Ouvindo isso, levantou-se e orou, e ficou tão fortalecido que sentiu seu corpo mais vigoroso que antes. Tinha por aquele tempo uns 35 anos de idade. Então, talvez esse exato momento se refira àquela imagem que nós vimos lá atrás. Essa aqui. Essa imagem aqui. Então Antão está ali em meio aos demônios e o Senhor ali à espreita dele, percebendo toda a sua resistência. Tá certo? E aí então fica aí essa contribuição a respeito de Santo Antão. Ok? Um forte abraço, Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, pessoal. Fui! Deus abençoe!